Treino, 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 treino. A aula de hoje não é sobre treino, mas você vai precisar treinar muito. E aí, pessoa? Tudo certo por aí? Tudo tranquilo? Professor Guga Valente com você aqui mais uma vez no Brasil Escola para falar sobre redação. E hoje eu vou falar sobre como se dar bem na redação do Enem 2019. Antes de a gente começar a discussão sobre isso, sobre os principais pontos que você tem que seguir para fazer uma boa redação, eu quero te convidar aqui para se inscrever no nosso canal, caso você ainda não tenha se inscrito, e você ativar aqui as notificações, o sininho, para que você possa sempre receber as novidades sobre as nossas aulas, ok? Muito bem. A primeira coisa que eu falei aqui nessa aula hoje talvez seja uma das mais sagradas para a gente poder fazer uma boa redação, que é exatamente a gente treinar bastante. Treinar de várias maneiras diferentes. Muitas pessoas acham que treinar redação é ficar fazendo redação, só redação, redação, redação. Na verdade, quando a gente fala de treino, a gente está falando de várias modalidades diferentes de treino. Então, é um resumo que você faz, por exemplo, uma leitura em voz alta, vários tópicos, várias maneiras, e eu vou destrinchar isso aqui hoje com vocês, ok? Uma primeira dica importante aí para que você possa se dar bem nessa redação do Enem é você estar sempre atualizado, tá certo? Então, não deixe de ler sobre as atualidades, não deixe de ler sobre o que está acontecendo no mundo. O Enem é uma prova que cobra muito questões atuais. Dificilmente o Enem vai pedir um tema que é histórico, de um problema que se arrasta há muito tempo. Mesmo que seja um problema muito antigo, ele trabalha sempre sobre a perspectiva da atualidade. Então, por exemplo, quando o Enem vai falar sobre violência contra a mulher, ele não está falando da violência histórica que a mulher sofreu na história da nossa sociedade. Ele está falando sobre a persistência, sobre por que a violência contra a mulher continua acontecendo. Então, é por isso que é importante você estar sempre atualizado. Aí, eu já te adianto aqui umas dicas, né? Aqui no Brasil Escola nós temos professores que estão sempre falando sobre atualidades. Então não deixe de seguir a gente nas redes sociais, nos nossos outros canais, para que você possa também se manter atualizado, além, é claro, de ler jornais e revistas diversos, para que você possa sempre estar enriquecido de novas informações. A prova do Enem muito provavelmente vai ser diferente esse ano do que de outros anos. Temos um outro governo, com uma outra linha de pensamento, temos um outro pessoal à frente do INEP, então a gente pode esperar que sim, vai haver diferença nessa prova. Só que se eu pudesse apostar, eu diria que a gente vai continuar com uma estrutura dissertativa, que a gente vai continuar trabalhando com um tema da atualidade, que a gente vai continuar tendo uma proposta de intervenção social para poder tratar dessa questão, porém sem as questões de pautas identitárias. Então, questões relacionadas a negros, a mulheres, ao universo LGBT, que eu pessoalmente considero super importante essa pauta, mas eu não acho que isso vai ser cobrado no tema da redação. Se eu pudesse apostar em alguma coisa, eu falaria que são temas um pouco mais neutros em relação a pautas identitárias ou questões que envolvam a polarização política na qual a gente vive hoje. Então, certamente serão temas aí que são pertinentes para todos os lados, né? Que todo mundo toca no assunto, mas provavelmente não vai ficar restrito, né, a um grupo hegemônico. Aí é importante você fazer leitura dos temas, sempre objetivando identificar a parte mais importante. A frase temática do Enem, ela é muito semelhante aí no passar dos anos. Se você pegar os temas de 2000 para cá, ou mais especificamente de 2008 para cá, você vai perceber que existe aí uma certa estrutura, né, que está sempre ali. Então a gente pode pegar um tema como a importância da educação básica no Brasil. Se eu pego um tema como esse, a importância da educação básica no Brasil, eu sei que educação básica é o foco. Eu não posso deixar de falar de importância, tá certo? Que é a palavra que modaliza, né? Que modifica o sentido de educação básica, e nem posso deixar que no Brasil fique de fora. Eu não posso falar só sobre educação básica, eu tenho que falar sobre a importância dela no Brasil. Então, isso não deve mudar. Como é que você estuda isso? Pegando todos os temas do Enem. Você vai na internet, aí você encontra todos os temas listados, faz esse exercício de procurar qual é o foco de cada um desses temas,
para que você possa ter em mente sobre o que você não tem que deixar de falar de modo algum dentro do seu texto. Outra coisa super importante, treinar parágrafos, treinar especialmente introduções. Perde-se muito tempo ao começar um texto, especialmente quando você tem domínio sobre ele. Por mais absurdo que pareça essa ideia, nossa, por que eu vou ter dificuldade de escrever sobre uma coisa que eu entendo? Por mais curioso que isso pareça, acontece demais. Então, um jeito de você driblar essa dificuldade de começar o texto é treinar bastantes tipos de introdução. A gente tem algumas aulas aqui sobre esse tema, sobre como começar o texto, né? E a gente vai gravar outras aulas depois também para falar sobre isso. Acompanha a gente aqui para você estar sempre atualizado sobre isso. Mas assim, a título de exemplificação aqui, a gente poderia citar um texto que começa, por exemplo, fazendo uma alusão histórica, um texto que começa, por exemplo, fazendo uma definição, um texto que começa fazendo uma citação de autoridade, uma ilustração e vários outros tipos de introdução. Esses são alguns deles e que podem te ajudar a engatilhar o seu texto na hora de escrever. Aí no dia que você estiver fazendo aquele exercício de pegar os focos dos temas, né, identificar o foco de cada um dos temas do Enem, aproveita para escrever frases aí que contenham 2 ou 3 causas a respeito desses temas. Os temas são sempre problema. Já reparou isso? O tema do Enem é sempre um problema. Tenta pensar, quais são as causas desses problemas? Tá? Na hora que você estiver estudando o foco, aproveita para escrever frases ali em que você consiga relacionar 2 ou 3 causas. Criando esse hábito de fazer isso, você não só consegue começar o seu texto, como você já consegue dar mais ou menos o formato da tese, da redação que você vai defender. Conectivos. Aqui a gente tem uma aulinha nesse card aqui, depois você clica, sobre conectivos e sobre operadores argumentativos. Esteja muito a par disso, faça muito bom uso desses elementos, porque a repetição deles tira um pouco de ponto seu. Na hora que a competência 4 está sendo avaliada, um dos critérios que eles vão observar é exatamente se você consegue apresentar uma variedade no uso desses conectivos. Além do mais, o uso dos conectivos não é simplesmente para ganhar ponto na competência, é para dar unidade no texto. É para fazer com que o texto pareça uma coisa só. Às vezes a gente lê um texto que está sem conectivos, parece que as frases estão jogadas ali, elas não conversam uma com a outra, não há coesão, não há costura entre essas frases. Então o ideal é estudar bastante os conectivos para que o seu texto fique bem coeso, fique bem amarradinho e não fique repetitivo quanto ao uso dos conectivos. Envolva-se com os dados. Na hora que você estiver lendo, procure não ler e passar os olhos simplesmente com os dados estatísticos. Envolva-se com os dados. Tente traduzir esses dados para a sua realidade. Tente fazer uma continha. Nossa, se fosse 100 pessoas, quantas seriam atingidas por isso daqui? Né? Tenta trazer esses dados para o mundo real, porque às vezes a gente está lendo e a gente vê aquele número ali e não dá muita bola para ele, mas é a materialização disso que vai fazer com que a gente se lembre dele lá no dia da prova. Quando você for fazer a prova, você vai lembrar, poxa, o número era muito grande, o número era muito expressivo. Isso vai te ajudar a memorizar esses dados e com certeza isso também vai contribuir muito para a sua produção textual. Um erro muito frequente cometido pelos alunos é o de ficar decorando frases de autores. A gente sabe que a citação de autoridade pode ser um ótimo argumento dentro do texto, mas a mera citação das frases sem que haja qualquer tipo de contextualização não contribui para um bom texto. Então, qual que é a minha sugestão? Além das frases com as quais você vai se familiarizar, você vai ler, você vai usar na sua redação, procure saber um pouquinho da biografia, procure saber onde é que o cara viveu, em que época ele viveu, tá certo? A pessoa que fez aquela citação ali, qual que é a corrente de pensamento dela, quem são os contemporâneos, né? Quem são os outros autores que viveram na mesma época, poetas, sociólogos, filósofos, cientistas. A gente sabe que tudo isso contribui para que uma citação seja efetiva dentro do texto. Uma citação fora de contexto, ela pode matar a sua redação. Às vezes, as causas que a gente encontrou e que a gente colocou lá na nossa tese são causas amplas e causas restritas. Muitas vezes as pessoas não sabem relacionar esses parágrafos. Quando você tem 2 parágrafos que tratam de 2 tópicos muito particulares do tema, é fácil você relacioná-los, afinal de contas eles têm mais ou menos o mesmo peso, mais ou menos a mesma importância.
Agora, quando você trata de um aspecto que é muito amplo, por exemplo, uma causa que está relacionada à história brasileira, de como a história brasileira se constituiu. E aí você depois tem um outro fato muito específico, que é uma lei do século XX que se mantém até hoje e que é ruim para aquele assunto. Então veja, quando você fala da história brasileira, você está falando de um tema muito amplo, que passa por várias épocas e faz parte de uma constituição social complexa. Quando você fala da criação de uma lei, você está falando de um tópico que é muito mais restrito, né? Que é mais atual, que é menor. Não é que ele é menos importante, mas ele é menor em comparação ao outro. Então, como é que eu relaciono isso? O ideal é a gente sempre começar com um assunto que é mais amplo para poder terminar no mais específico, fazendo uma espécie de uma pirâmide invertida. É claro que isso não é uma regra. Se eu quiser começar com o mais restrito para terminar com o mais amplo, também não tem problema. Mas, em geral, ao passar para tentar solucionar o problema, para o final do texto, é melhor que nós estejamos com um assunto um pouco mais restrito, um pouco mais específico, porque assim fica mais fácil da gente criar uma solução para aquilo ali. Do ano passado para cá, o Enem passou, o INEP, né, a banca passou a cobrar 5 elementos na proposta de intervenção. 5. Então você precisa apresentar um agente, você precisa apresentar uma ação, você precisa apresentar um meio modo, você precisa fazer o detalhamento de qualquer um desses elementos e ainda mostrar a finalidade, tá certo? Eu posso fazer inclusive o detalhamento da finalidade, não tem problema. Mas esses 5 elementos precisam aparecer. E muitas vezes o aluno, na hora de escrever a proposta de intervenção, ele não consegue, fica faltando alguma coisa ali. Porque é difícil organizar tudo isso, 5 elementos, num parágrafo que em geral tem 6, 7 linhas, 8, vai. Com muita sorte você consegue fazer um parágrafo com 8 linhas aí no final. Então, para agilizar isso aí, para ficar mais fácil para você, que vai uma dica de ouro, tá certo? Faz assim, ó, escreve assim, ó, agente. Aí coloca na frente quem que é o agente. Ah, a escola. Ação, a criação de um programa dentro da escola. Meio modo, por meio de debates e diálogos com os alunos e funcionários e professores. Aí, detalhamento, esse debate trará especialistas no assunto para falar sobre tal coisa. Tá? Finalidade, com o intuito de fazer com que no futuro uma cultura a respeito desse problema não exista mais. Sei lá, citei aqui uma proposta de intervenção genérica, não citei nada em especial, porque o objetivo aqui não é fazer um modelinho que você use em qualquer proposta de intervenção. Isso não existe, isso não funciona. Agora, fazer essa lista funciona. Tá? Coloca na frente, agente, coloca lá quem é o agente. Ação, qual que é a ação? Meio modo. Depois que você terminou de fazer isso, você simplesmente vai colocar os conectivos e montar o parágrafo com todos esses elementos. Por incrível que pareça, isso dá muito certo. Parece uma atitude muito simples, mas de fato isso ajuda muito. Faz essa lista que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito aí na sua redação, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço imensamente a sua audiência, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou dessa aula, vai lá e dá um like para mim lá, dá um joinha para que a gente possa continuar com esse projeto maravilhoso de escrever bons textos por aqui. Te convido para se inscrever nas nossas outras redes sociais aqui, para acompanhar a gente sempre de perto e para ter o melhor aí para os seus estudos. Valeu? Até a próxima!